Novos patógenos oportunistas sempre são um desafio, especialmente nos tempos atuais. E a doutora Margarete Dalcomo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e que sempre prestigia o nosso canal, o Pneuma Imagem, ela foi uma das avaliadoras dos estudos apresentados aqui na ATS em relação aos novos patógenos. Margarete, obrigado por parar aqui conversar com a gente. E o que você encontrou nesses estudos? O que você pode trazer de novidades para a gente? Como que foi essa avaliação? Olha, Mauro, foi um prazer porque normalmente todos os anos a ATS me pede já há vários anos para avaliar os trabalhos relacionados à minha área de investigação, né, que é a área de micobactérias, tuberculose. Esse ano eu até escolhi para variar um pouco, porque eu vi que a qualidade dos trabalhos estava muito boa e eu avaliei apenas os trabalhos relacionados à detecção, diagnóstico, tratamento, conduta de bactérias que, na verdade, originalmente não seriam oportunistas, mas que passaram a se comportar como oportunistas, dado ao enorme número de pacientes imunossuprimidos que hoje se trata nos Estados Unidos. Então, casos de nocardiose, por exemplo, com diagnóstico diferencial muito bem feito, né, com lesões cavitadas, fazendo diagnóstico diferencial entre tuberculose e outras bactérias, como pneumonia necrotizante, por exemplo, vários casos apresentados e, curiosamente, numa população de pacientes com a qual nós não estamos tão habituados a lidar no Brasil, porque não temos um número tão grande, infelizmente, de pacientes transplantados. Então, foram casos de pacientes com transplante de fígado e rim, pacientes com transplante de medula óssea e nos quais esses patógenos passam a se comportar de maneira muito agressiva, fazendo quadros agudos. E o isolamento também, né, tem o primeiro caso que isolou uma bactéria, uma espécie de actinomyces adquirido através de arranhadura de gatos. Esse paciente era um paciente muito imunossuprimido, tinha tido um câncer de pâncreas e estava, enfim, terminando a quimioterapia, tinha uma cardiotoxicidade pela quimioterapia, o que seria esperado, e ele fez um quadro agudo de uma gravíssima pneumonia com mediastinite junto, associado, e na verdade era um patógeno que se isolou. O único fator de risco que ele tinha era ele tinha 3 cachorros em casa e vivia sendo arranhado. Então, pequeninas arranhaduras de cachorro e gato, que são os portadores na sua dentição, no seu orofaringe, dessa bactéria, precisa se pensar nisso. Então, eu acho que, assim, para nós isso me deu uma lição, digamos, de que nós precisamos no Brasil investir muito pesadamente, Mauro, no diagnóstico bacteriológico, diagnóstico fúngico de pacientes imunossuprimidos. É muito importante. E quando eu falo imunossuprimido, não estou falando de HIV, eu estou falando dessas outras condições que foram aquelas que eu avaliei. E a gente pode não ter essa população tão grande de transplantados no Brasil, mas temos um uso exagerado de corticoide. Será que isso também não poderia estar relacionado também com patógenos oportunistas, esse uso abusivo? Eu não tenho dúvida, Mauro, porque assim, nós temos visto de maneira que me entristece, né, eu certamente a você também, um número de pacientes enorme no Brasil tratando pneumonia bacteriana de comunidade e usando corticoide. Quadro gripal. Perguntamos para quê? Né, paciente que liga para nós e que diz: doutor, eu já estou tomando remédio para gripe, já estou usando uma quinolona, isso já me deixa arrepiada, né, e estou usando também prednisona, né, usando os nomes comerciais. Então isso certamente vai levar a que nós tenhamos uma legião de pessoas, Mauro, que vão se tornar imunossuprimidas por uma iatrogenia, seja ela praticada por profissionais, seja ela por automedicação das pessoas, o que é igualmente perigoso. Nós vimos isso na pandemia, inclusive, os doentes na UTI com altas doses de corticoide fazendo infecções oportunistas, muitas delas sendo atribuídas à Covid, quando no fato era o corticoide. E sem contar a resistência dos macrolídeos, que no Brasil, sobretudo a azitromicina, hoje praticamente se tornou um medicamento que, afora a sua ação anti-inflamatória ou a sua ação na asma grave ou imunomoduladora, acabou, né, Mauro? Então, assim, é isso. Muito obrigado, doutora Margarete, por parar aqui, conversar com a gente, atualizar sobre as infecções oportunistas direto aqui da ATS. Um prazer, Mauro. Depois vamos conversar sobre storytelling.
Muito obrigado você também que nos acompanha. Em breve voltaremos com mais novidades diretas aqui do ATS 2024. Eu sou Mauro Gomes, médico pneumologista, editor aqui do portal, e o ATS 2024 é no Pneuma Imagem.